Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, terça-feira, dia 1º de fevereiro, começando aí o mês. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h08 da manhã e você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 30.259 casos de Covid-19. Desse total, 27.971 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame, 10.468 pessoas. E, infelizmente, já são 830 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 68 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 51 internações, sendo 26 em UTI. E dos casos suspeitos, são 7 internadas e até o momento uma pessoa permanece na UTI. Somados os números, representam 71% de ocupação em leitos de UTI e 53% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 472.320 doses aplicadas, ou seja, 85% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única, e outras 89.283 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Amanhã acontece a primeira sessão ordinária do ano de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, o Rodrigo Vieira. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que estão assistindo aqui pela TV Câmara Jacareí. Rodrigo, como a gente comentou, amanhã é a primeira sessão ordinária do ano e a gente tem 5 pautas de projetos de lei que serão votados amanhã. Um dos principais é sobre a questão do subsídio de autoria dos vereadores do Paulinho dos Condutores e também do Edgar Sazaki, que prevê um reajuste aí de 5% nesse subsídio também para o presidente, que no caso seria o Paulinho, o primeiro secretário, o Edgar, e o segundo secretário, o Timóteo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, primeiramente, o que seria esse subsídio? Na verdade, se trata de um reajuste, né? Como foi concedido o reajuste para os servidores públicos, o prefeito fez um projeto que foi aprovado na Câmara em dezembro do ano passado, reajustando em 5% os subsídios de todos os servidores públicos daqui do município de Jacareí, que passou a valer a partir de 1º de janeiro. A Câmara, agora, né, como você bem disse, a mesa diretora, ela propõe esse reajuste também de 5%, agora voltado para os secretários municipais que não foram beneficiados com o projeto do prefeito do reajuste de dezembro. Então, todavia, esse projeto, então, de reajuste de 5% para os secretários, para o alto escalão da administração pública, ele vai ser retroativo a partir de 1º de janeiro, assim como o reajuste dos servidores municipais, que passou a valer a partir de 1º de janeiro. Pode falar. Rodrigo, quais são as chances desse impedimento desse projeto de lei? Esses reajustes são legais perante as leis? Sim, são legais, eles são necessários, né? Eles são de necessidade de autoria dos vereadores, são projetos de autoria de vereador, projetos de resolução, quer dizer, que têm que ser formulados pela Câmara e não necessitam da aprovação do prefeito. Não precisa passar pela autorização do prefeito, basta passar pela aprovação do plenário. Vale lembrar também que o último reajuste dos secretários municipais daqui de Jacareí ocorreu em março de 2018. Né? E o reajuste naquela época foi de 2,55%. Normalmente, os gestores, anualmente, eles promovem reajustes, né, na categoria do funcionalismo público, que são reajustes normalmente vinculados ou com a inflação, com reajuste de IPCA, enfim, uma variação de acordo com a economia. Mas isso depende de cada município, depende de cada gestor. Agora, com a época da pandemia, nós ficamos, os municípios e todos os entes da federação,
tanto os planos de carreira quanto os reajustes, esse, por exemplo, que a gente está tratando agora dessa lei, esse projeto, desculpe, eles foram congelados, né? Então, só agora que a partir desse ano que, segundo a lei federal, os municípios, os demais entes, os estados e a União podem propor iniciativas dessa natureza, de reajuste, enfim. Que não se trata, na verdade, a gente tem que fazer uma distinção nesse caso, o que é aumento e o que é reajuste, né? Perfeito. Né? Então, eu acho que nesse caso, a palavra mais adequada é ter um reajuste, afinal de contas, trata-se de talvez aí até, no caso de uma reposição de parte de uma perda inflacionária, enfim. Então, eu acredito que seja vinculado, essa tratativa seja vinculada nesse sentido. Rodrigo, só para a gente confirmar, esse projeto de reajuste, entrando na votação amanhã, por exemplo, se ele for aceitado, esse projeto, a partir de qual mês já vai começar esse reajuste? Ele já começa a valer a partir da data da promulgação da lei e é retroativo, como eu disse, ele é retroativo a partir de 1º de janeiro. Então, o alto escalão, o mais alto escalão da gestão municipal, que são os secretários, vão receber esse valor já a partir do próximo mês, com esse percentual retroativo a janeiro. Ótimo, então a gente vai trazendo as atualizações aqui também, né, Rodrigo? Eu peço licença um pouquinho na nossa conversa. Mudando um pouquinho de assunto, as obras para a construção de uma nova EMEIF no bairro Santo Antônio da Boa Vista e da nova creche no bairro Meia Lua estão em fase final. As novas unidades escolares visam atender centenas de novos alunos. As crianças dos bairros Santo Antônio da Boa Vista, na região sudeste, e Parque Meia Lua, na região norte, podem contar agora com novos espaços para o retorno às aulas. No Boa Vista, o prédio do Ensino Municipal de Educação Infantil e Fundamental será inaugurado no dia 5 de fevereiro. Já a creche do Meia Lua permanece em obras. Somadas, as duas escolas custam um investimento de 11 milhões e meio de reais. Na verdade, nós precisávamos de prédios mais adequados dentro das normas técnicas e para um atendimento de acordo com todas as obras que temos realizado ao longo da cidade, né? E segundo, que ali é uma região em que a gente tem um aumento de demanda, né? Porque ali não vai atender só o Meia Lua, vai atender o Conquista, o Lagoa Azul 1 e o Lagoa Azul 2. Então a região ali é bem ampla para esse atendimento, né? A escola do Boa Vista tem capacidade para atender 770 alunos. Os estudantes farão uso da estrutura que contém 11 salas de aula, sala de informática, sala de leitura, multiuso e uma quadra poliesportiva. Próxima de ser inaugurada, a EMEIF vai remanejar os alunos das escolas Teresa Ganassalli e Verano Câmara. Apesar disso, a secretária de Educação garante que muitas vagas ainda estão disponíveis. As aulas se iniciam no dia 7 de fevereiro. Tem bastante vaga. Na verdade, remanejando os alunos do Teresa Ganassalli e do Verano Câmara, nós vamos ter aproximadamente 379 alunos nos 2 períodos. Mas nós temos uma capacidade para 770. Então, tem bastante vaga, sim. Nós já tivemos um período de rematrícula em outubro, novembro do ano passado, de rematrícula, e um período de abertura de matrículas novas. Tudo pelo educajacareí.com.br, no item que se chama Vagas. Você abre o link e você lança todos os documentos. Lá, a Secretaria Digital do Estado, que junto conosco já localiza onde esse aluno vai estudar. Nós já enviamos para a escola já chama esses pais para realizarem as matrículas. Já a creche do Meia Lua será entregue em um complexo de 2 prédios com capacidade para 180 alunos em cada. A previsão é de que as obras sejam finalizadas no 2º semestre. Legal, então algumas crianças já vão voltar com essas obras todas prontas aí a partir do dia 7 de fevereiro, que vai começar as aulas aqui na rede municipal. E a gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, outros 2 projetos que irão acontecer amanhã na votação da sessão ordinária são projetos de nomes de rua. A gente tem o projeto do vereador Abner de Madureira, que ele vai denominar a rua Pastor Heraldo da Silva, que é a atual Rua 3, localizado no Jardim Leblon, ali na região sul. E também a gente tem a denominação da atual Rua 2 para a Rua Kumal Minato, localizada no bairro Paraty do Meio, na região oeste.
Rodrigo, é muito comum a gente observar esses tipos de projetos de lei aqui dentro da Casa Legislativa. Qual que é a importância dessas denominações de ruas? É como você morar numa casa e não ter um endereço. Né? Essa é a principal importância de um projeto de natureza, dessa natureza, denominação de rua. Com o nome de rua, você leva os benefícios sociais, os benefícios da gestão pública para dentro da sua casa. Né? Além do CEP, dos Correios, que são serviços públicos, tem uma série de outras melhorias públicas que só podem ser feitas a partir da denominação da via. Os loteamentos, por exemplo, loteamentos irregulares ou que estão em fase de construção, eles ainda não têm denominação. Então, é uma forma primordial para que esses locais, essas populações que vivem nesses locais, tenham a iniciativa de receber as iniciativas do poder público, né? As benfeitorias. Eu falei do CEP, falei dos Correios, mas isso é só um exemplo. Mas tem uma série de outras atividades do poder público que chegam à população através do nome de rua. Então, como eu disse, é como você tiver uma casa, você tem uma casa e você não tem um endereço. Principalmente falando sobre vários bairros aqui da cidade que está passando justamente por essa regularização fundiária, então tem todo um ressignificado, né, Rodrigo? Queria que você comentasse, para o vereador chegar até essa denominação de rua, qual que seria o processo ideal, tendo em vista que além dessas questões técnicas, né, do CEP e tudo mais, o nome dessas ruas, a escolha do nome dessa rua também é importante das ruas para os bairros que são importantes para os moradores, né? A gente observa em várias reportagens que a gente realiza o carinho que os moradores têm pelo bairro. Qual que é o processo ideal dos vereadores chegarem e denominar essas ruas? Olha, Isa, o processo ideal, eu acho que seria ouvir os moradores daquela localidade, né? Conversar com os moradores, saber quem é a pessoa, conhecer um pouco da história daquela pessoa, afinal de contas, aquela pessoa, ela teve alguma relevância, né, para ser lembrada, ou seja, pela família ou pelo próprio parlamentar, que deu a iniciativa de propor um projeto desse tipo. Agora, muitas vezes, não estou dizendo nesses dois casos específicos, mas muitas vezes o parlamentar ele escolhe homenagear uma pessoa de figura de caráter que tem uma notoriedade nacional, internacional, ou que tem uma relevância no sentido de cidadania, do exercício da cidadania, como é o caso da denominação de ruas que foram feitas pelo prefeito do ano passado, que até foram projetos que geraram polêmica no município. Enfim, estou tratando do nome da rua da Marielle Franco e no caso da praça. Da praça, assim como outros também. Então, eu acredito que o ideal seria que os parlamentares ou os proponentes, né, as pessoas que idealizam esses projetos, ouçam os moradores, conversem com a população, tenham essa interação, essa interatividade é fundamental. História, né, Rodrigo? Exatamente, porque isso se confunde com a história da própria localidade, porque são pessoas que, como eu disse, ou eles são próximos daquela localidade porque moraram ou porque tem uma notoriedade, seja ela a nível local, né, seja ela a nível nacional ou internacional. Então isso tem uma relevância e nada mais justo do que você fazer essa interação do parlamento com o coletivo, para que isso fique como num sentido não abstrato, mas no sentido concreto de uma placa que vai ter um nome de uma pessoa que você ou conheceu ou por uma curiosidade vai conhecer, né? Ou seja, do ponto de vista histórico, enfim. Isso com certeza gera muito reconhecimento aos cidadãos jacareienses. Inclusive, né? Para as próprias famílias, né? Que a gente vê aqui nas sessões onde são, quando são votados projetos dessa natureza, os familiares, os amigos, eles participam, eles se emocionam. Afinal de contas, esses projetos de denominação de via eles só podem acontecer quando o nome do homenageado, o homenageado ele falece, né? Ele não pode estar vivo, né? Então, são tipos de votação que remetem ao saudosismo, né? Às emoções, enfim. Então, eu acho que nada mais justo do que fazer essa ligação, esse entrelaçamento entre a autoria, a propositura, no caso do legislativo, com a comunidade.
Perfeito, tá aí. Então, 2 projetos amanhã de denominações de nomes de rua em bairros de cidade aqui de Jacareí. E claro, aqui na TV Câmara a gente vai trazer todas as atualizações sobre a votação desses projetos. Eu peço licença novamente, Rodrigo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidade de estudos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP, está com inscrições abertas gratuitas até o próximo dia 18 de fevereiro para o vestibular Enem e IFSP. Em Jacareí estão sendo ofertadas 160 vagas em cursos como bacharelado em administração, licenciatura em pedagogia e entre outros. A seleção utilizará para a classificação dos candidatos as notas obtidas no Enem entre as edições de 2017 e 2021. E o pré-requisito é a formação completa no ensino médio. Outras informações e a inscrição devem ser realizadas pelo site ifsp.edu.br/vestibular Enem 2022. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui na nossa cidade. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações da campanha? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. E como você mesma disse, a campanha segue acontecendo aqui em nossa cidade. E agora vamos conferir o cronograma de vacinação para hoje, terça-feira, dia 1º de fevereiro. Para todos aqueles acima dos 12 anos de idade que ainda não se vacinaram com a primeira dose contra o coronavírus, este público pode se dirigir a um dos postos de vacinação espalhados por toda a Jacareí. Agora, com relação à segunda dose, seguem as seguintes datas. Para quem se vacinou com o imunizante da Coronavac até o dia 11 de janeiro, podem se vacinar com a segunda dose, se dirigindo até algum posto de vacinação. Para quem se vacinou com o imunizante da AstraZeneca até o dia 7 de dezembro ou em data anterior, também já pode tomar a segunda dose. E para quem se vacinou com o imunizante da Pfizer até o dia 11 de janeiro ou em data anterior, também já pode se dirigir até um posto de atendimento para receber a sua segunda dose do imunizante. Agora, com relação à dose de reforço, ela está sendo aplicada a todos os adultos que já completaram seu esquema vacinal até o dia 1º de outubro ou em data anterior, já podendo também se dirigir até um posto de atendimento e receber essa dose extra. Já a dose de reforço para quem se vacinou com a vacina da Janssen, este imunizante está disponível para quem tomou essa dose única até o dia 1º de dezembro. O atendimento acontece em todas as unidades municipais de saúde da família, assim como em todas as unidades básicas de saúde, a partir da 1h da tarde, e o atendimento segue até às 5h da tarde, com exceção da UBS Central, onde o atendimento se inicia às 9h da manhã e vai até às 7h da noite. E atenção, é importante salientar que apenas na UBS Central está ocorrendo a aplicação da segunda dose dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca, assim como também a dose de reforço do imunizante da Janssen. Agora, falando sobre a vacinação infantil, crianças de 5 a 11 anos de idade com ou sem comorbidades podem já se vacinar contra a Covid-19 aqui no município. A vacina para o público infantil acontece em todas as unidades básicas de saúde, assim como em todas as unidades municipais de saúde da família. Lembrando que a UBS Central não está oferecendo a vacinação para o público infantil. O horário para a vacinação das crianças se inicia às 8h da manhã, ou seja, já está acontecendo e vai até ao meio-dia. Para se vacinar com a primeira dose, é necessário que o cidadão leve consigo um documento de identificação com foto, assim como o comprovante de endereço. Agora, se caso for a segunda dose, é necessário também que ele leve o seu cartão de vacinação. Agora, com relação à vacinação dos menores de idade, eles devem estar acompanhados do pai, mãe ou responsável. Mais informações você pode encontrar no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. Volto com você, Isabela. É isso aí, tem vacina para todo mundo e só lembrando, dia 7 de fevereiro volta as aulas na rede municipal, então precisa vacinar as crianças, levar as crianças de 5 a 11 anos de idade sem comorbidade para vacinar contra a Covid-19. E acumular objetos pode estar relacionado a um transtorno. Desta forma, a vereadora Maria Amélia pediu a criação de uma política municipal de atenção às pessoas em situação de acumulação.
Acumular objetos está muito além da falta de capacidade de organização. A prática pode ser diagnosticada como transtorno da acumulação, que se caracteriza pela aquisição compulsiva de objetos desnecessários. Após receber algumas denúncias, a vereadora Maria Amélia fez uma indicação para a Prefeitura de Jacareí implementar uma política municipal de atenção integral às pessoas em situação de acumulação. A Secretaria de Saúde atendeu ao pedido e iniciou estudos para possibilitar a realização do projeto de lei. Com a nova política, a gente vai conseguir integrar as ações, principalmente em saúde, em assistência social e os demais equipamentos que prestam cuidados a essa população. A gente vai conseguir ter uma integralidade nesse cuidado. Jacareí registrou 25 pessoas em situação de acumulação. A Prefeitura já realiza o atendimento, mas sem a integralidade das diversas áreas da saúde. Com a nova política municipal, será possível ter um maior acompanhamento e manter continuidade nos atendimentos. Como o cuidado para a pessoa em situação de acumulação não é um cuidado simples, né? A gente precisa de todas as secretarias, todos os setores envolvidos para juntamente buscar estratégias para ajudar essas pessoas. O estudo para a elaboração do decreto é formado por profissionais da Secretaria de Saúde, representados pela Diretoria de Atenção Básica, Diretoria de Atenção Especializada e Departamento de Vigilância à Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e com a Diretoria de Limpeza Pública. Trabalho com pessoas em situação de acúmulo, a gente parte da questão de saúde. Quando a gente parte da questão de saúde, a gente fala da integralidade, da intersetorialidade de todos os setores. Isso é importante porque, quando a gente trabalha uma questão, a gente consegue trabalhar tantas outras questões, né? Então, uma pessoa que está em situação de acúmulo, ela tem a demanda do acúmulo, né, desses objetos, ou pode ser também de animais, mas ela tem outras demandas que são sociais, que são culturais. Além dos riscos à saúde da pessoa, o acúmulo de objetos também traz consequências ao meio ambiente e à saúde da comunidade. Por isso, uma das etapas do atendimento vai envolver o setor de meio ambiente e zeladoria. O nosso trabalho ele se resume a apoio. Lógico que está montada uma sinergia entre várias secretarias, né, através da nova lei. Então, essa sinergia se dá em identificar o problema que já está, ele é acumulador, existe a assistência social, a parte de vigilância sanitária, etc. E nós entramos com apoio com a limpeza pública, ou seja, a gente identifica esse local, se há necessidade de adentrarmos nessa moradia e limparmos esse local, nós vamos lá e limpamos esse local. O Comitê Intersetorial está em processo de elaboração técnica do norteador de atenção integral às pessoas em situação de acumulação. Não é fácil a construção da política pública, né? Não é fácil você juntar secretarias para resolver determinados problemas. E eu vejo que eles estão a fim disso, então eu estou muito feliz. E a gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara. A gente está conversando um pouquinho sobre os projetos de lei para amanhã, que vai ser a primeira sessão ordinária do ano. Rodrigo, a gente tem também um projeto de lei de título de cidadania também, realizado pelo Abner de Madureira e também pelo Edgar Sasaki. A gente tem também todo um regimento interno na Câmara, né, sobre essa votação secreta, e é necessário ter, no mínimo, 9 votos favoráveis. Queria que você comentasse um pouquinho, como que é realizado esse título de cidadania? Todo mundo pode receber? Quais que são os critérios principais? Sim, são pessoas para receber esse título, segundo as regras aqui do município, são pessoas que de alguma forma contribuíram para o bem-estar da sociedade, né? Tiveram trabalhos relevantes em prol da comunidade na que eles atuaram. Esse é o principal propósito para a concessão de títulos desse tipo, dessa natureza. Você falou do regramento, né? Muitas vezes, por que é uma votação secreta? Porque existe uma particularidade nessa indicação, de quem indicou, né? No caso do vereador. E muitas vezes, por ser uma particularidade, podem existir outros vereadores que não concordam com aquela concessão para aquela pessoa. Então, para que não aconteça constrangimento, né,
após a votação, porque a votação ela é secreta. Ela é justamente secreta para que a pessoa não, né, tenha que se indispor publicamente dizendo que é contrário àquela indicação. Então, por isso é feita de maneira secreta. 2/3 para que seja uma votação unânime, né, que não tenha dúvidas a respeito para que aquela pessoa vá receber aquele título, né? Então, essa é o sentido do regramento. Agora, o vereador, no caso, né, a gente está falando aqui da Câmara, mas o proponente, as pessoas que sugerem esse tipo de concessão, eles procuram indicar pessoas que tenham um grau de notoriedade ou de popularidade que sejam relevantes para a comunidade que eles estão atuando e que tenham também um vínculo também com o próprio trabalho do vereador, né? Então, você tem uma série de segmentos aí, de interesses que fazem com que o vereador também proponha a indicação, a sugestão desse tipo de título. É a maior honraria, né? Porque é a maior honraria que o município pode conceder a uma pessoa. E, Rodrigo, qual que é a importância, né? A gente falou também sobre os nomes de rua, sobre essa questão de reconhecimento. Trazer essas pessoas, né? Oferecer essa honra para essas pessoas é também importante para a população e também de enxergar a Casa Legislativa como uma casa do povo também. Qual que é a importância desse tipo de projeto de lei? Eu acredito que sim, eu acredito que é uma forma de você reconhecer um trabalho social, um trabalho, enfim, um trabalho relevante, é uma forma de você reconhecer o trabalho de uma pessoa numa comunidade. Talvez o título não seja, eu vejo dessa forma, não seja só individual, mas ele vai para um trabalho coletivo, porque uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão, enfim, né? Já dizia esse ditado. Mas eu acredito que é voltado para um trabalho, que ele é coletivo, mas aí ele vai vinculado ao nome de uma pessoa só. Mas aquela pessoa, ela representa algo maior que está por trás. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido tem a ver com isso que você está perguntando. Dessa importância não só pessoal, mas primordialmente coletivo. E não se trata apenas de uma cerimônia, de um evento, de um cerimonial qualquer. Uhum. Eu acho que é você trazer à tona pessoas que fazem diferença para aquelas comunidades. A gente estava comentando aqui fora do ar, de outras pessoas também que levam o nome de Jacareí para o mundo afora. Uhum. Nem nada mais justo do que você reconhecer esse trabalho, que vem não só, às vezes, do trabalho daquela pessoa em si, mas de todo um outro... um monte de gente que está por trás daquela pessoa, que está ali trabalhando, que está atuando, que está transformando a vida de outras pessoas. E eu acho que é uma homenagem, porque você não pode fazer uma homenagem para essa coletividade, você tem que fazer uma homenagem para uma só. Mas aí essa pessoa representa. Ela representa, exatamente, é uma forma de representar, e eu acho que é uma forma também de valorizar e de estimular serviços e trabalhos em prol dos outros. Com certeza, e Jacareí tem muita gente para homenagear aí pela frente. Sem dúvida. Peço licença novamente, Rodrigo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o Proteu e vai saber mais sobre os murais do Parque Linear Tupinambás. A gente volta daqui a pouquinho. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal, pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É Zika, dengue e chikungunya.
com isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo no criador, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe coma couro, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e agora falamos sobre as chuvas aqui na cidade. A Defesa Civil alerta que Jacareí entrou em estado de atenção após as chuvas dos últimos dias. A Prefeitura Municipal informou que as chuvas afetaram mais o bairro Vila Ita, na região oeste e o entorno. Foram registrados alagamentos em 2 ruas e 20 casas foram atingidas, mas não há registro de desalojados nem desabrigados. O índice pluviométrico tem um acumulado de 106 milímetros e, de acordo com a meteorologia, a chuva deve continuar nos próximos dias. A Defesa Civil, com o apoio das secretarias municipais, segue vistoriando e monitorando as áreas de risco do município. A gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara Municipal. A gente está conversando sobre os projetos de lei que serão votados amanhã na primeira sessão ordinária do ano. Rodrigo, justamente sobre isso, primeira sessão ordinária, o que a gente pode esperar sobre os trabalhos legislativos aqui na cidade nesse ano de 2022? Olha, Isabela, a gente tem aí um ano atípico, né? Um ano eleitoral, né? Um ano de outubro, né? Vai ser um mês das eleições, dia 2 e dia 30, primeiro e segundo turno, se houver. Então isso mexe um pouco também com todos aqueles que vão pleitear um cargo eletivo nesse ano. E já começa agora a partir do dia 3 de março, essas mudanças, elas já começam a partir do dia 3 e vão até o dia 1º de abril, que é a janela partidária, que é aquele momento, que é esse período no qual os candidatos eles têm que mudar para as agremiações pelas quais eles vão concorrer às eleições. Então isso já dá uma alvoroçada, vamos dizer assim, aqui no campo da política. Isso estou dizendo tudo no campo da política, tá? E aí depois, a partir do dia 2 de abril, os candidatos eles devem estar com a filiação deferida já, e renunciar também os cargos que eles estão ocupando. Então, nos casos vereadores, deputados, estaduais, federais, prefeitos que queiram concorrer ao pleito, eles têm que renunciar até o dia 2 de abril. Então, muita mudança a gente espera para esse ano, né? Muita mudança político-partidária, a princípio, e também, né, nessa movimentação dos partidos e dos candidatos a partir agora do mês de março. Então a gente vai poder ver isso muito claramente, que a gente está dentro do parlamento, a gente vai ver isso muito claramente aqui, né, na Câmara Municipal. Isso tem que ocorrer porque isso faz parte do processo eleitoral, do processo político. Com certeza. Então, isso também mexe com o tabuleiro político do município.
Importante, né, falar sobre esse recorte, porque às vezes a gente fala da questão federal e a gente acha que isso não atinge aqui o nosso município, principalmente falando do interior de São Paulo, mas atinge sim, né? Sim, sem dúvida. Jacareí está inserida dentro é um ente da federação e como tal ela também é passiva, deve ser passiva também das atribuições da lei do Tribunal Superior Eleitoral. Com certeza. Então, esse ano vai ter bastante movimentação aqui dentro da Casa Legislativa. Bastante movimentação. Esperamos que isso tudo ocorra dentro do processo legal, do processo jurídico, político, correto e transparente. Em falar em transparência, né, a gente tem aqui no site da Câmara algumas ferramentas, como o próprio portal da transparência, o Vota Cidadão, que são mecanismos de acessibilidade, de transparência, de tudo que acontece aqui no trâmite legislativo, projetos de lei, as discussões, enfim, tudo está lá acessível e disponível para a população. Mas o que eu queria deixar bem claro, que apesar dessas ferramentas virtuais, a cidadania ela só é exercida no campo da política quando ela é de fato, efetivamente exercida pela busca do direito. Isso só ocorre quando as pessoas participam do processo. Elas têm que estar dentro do processo, participando do processo. Isso só ocorre aqui no plenário, né, nas galerias. Se as pessoas ocuparem a galeria, discutirem os projetos favoráveis ou não, né, e a gente tem que dar amplo direito para alguém concordar, alguém discordar da sua opinião. Isso é o processo democrático. E a gente vai trazer mais informações daqui a pouco, né, Rodrigo, sobre o horário, os dias das sessões e todas essas questões que a população pode participar. A gente já volta a conversar um pouquinho mais. Os números divulgados pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão apontam que, em comparação ao ano de 2020, houve queda de 35% no número de homicídios em Jacareí em 2021. O número de assassinatos caiu de 34 para 22, alcançando o melhor índice nos últimos 15 anos, conforme os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Já os roubos tiveram redução de 13%, caindo de 513 para 454. O número de furto de veículos também teve queda de 9%, sendo que em 2020 foram 506, já em 2021 foram registrados 463 furtos de veículos. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, Jacareí tem como objetivo seguir intensificando as ações para reduzir cada vez mais os índices de criminalidade. E o Programa de Transporte Universitário, o PROTEU, abre as inscrições hoje na cidade. E quem nos traz mais informações sobre esse programa é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais informações para a gente? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu vagas para o primeiro semestre do PROTEU, o Programa de Transporte Universitário. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje e vão até o próximo sábado, dia 5, através do site educajacareí.com.br. As pessoas que podem participar são estudantes de cursos técnicos e universitários aqui de Jacareí mesmo. Se você quer saber mais informações, é só acessar o site da Prefeitura de Jacareí. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo, pelas informações. E vamos falar um pouquinho sobre arte? O Parque Linear Tupinambás, que fica no bairro Jardim Santa Marina, ganhou inúmeros murais produzidos por artistas de Jacareí e região. O local já é conhecido como uma galeria a céu aberto. Para Dona Elizabeth consumir arte, não precisa ir muito longe. Basta virar a esquina da sua casa que ela já se depara com uma galeria a céu aberto. O Parque Tupinambás, que fica no bairro Jardim Santa Marina, ganhou inúmeros murais produzidos por artistas de Jacareí. Obras que, como toda boa arte, aguçam reflexões. Eu achei que veio, como se diz assim, nos trazer mais alegria, né? E principalmente esses dos índiozinhos aqui atrás, eles passam uma expressão para a gente assim tão maravilhosa de como tá querendo passar perguntando alguma coisa, né? Quer dizer assim, o que fizeram com aquilo que era deles, né? O projeto foi uma realização do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com coletivos municipais e com a Sociedade Amigos da Cultura. A produção aconteceu durante o ano de 2021 e tem como objetivo valorizar a memória do local,
que carrega no nome Tupinambás o histórico de ser um dos primeiros sítios arqueológicos de Jacareí. Essa proposta já veio, da curadoria da Fundação para nós, os artistas, os coletivos. Cada artista ali teve a oportunidade de escolher o local que gostaria de fazer dentro dos locais disponíveis, com a anuência dos proprietários. Então, foi feito todo um processo também para acolher as assinaturas dos proprietários, que gostaram muito da ideia, A gente foi muito bem recebido. São mais de 9 obras artísticas, isso sem contar com as outras produções realizadas por diferentes incentivos culturais. Douglas Reis já expôs em diferentes espaços da região, mas foi ali, no bairro Santa Marina, onde tudo começou. De repente, um convite, Então, onde o Tainan também me dá um salve e falou assim, não, vai rolar o projeto lá e tal. Então, para mim, assim, foi uma experiência que passou a minha vida toda na minha frente, assim, sabe? Voltar para o lugar onde eu comecei. A Isabela Siqueira é de Jambeiro e também faz parte da equipe artística dos murais. Aqui foi muito diferente. O mural que eu fiz solo, que é uma mãe com 2 filhas, eu criei uma relação muito legal com a própria família, que é uma mãe que tem várias filhas especiais, tias, mulheres muito importantes. Então, para mim, foi muito especial, assim, foi uma experiência muito gratificante e que eu cresci muito. Junto ao Douglas, eles formam um coletivo Antúrio, que tem como objetivo transmitir a identidade brasileira. Essa arte, produzida pela dupla, por exemplo, questiona a ideia do progresso, que na cultura indígena se relaciona à harmonia e ao cuidado com a natureza. Para o morador Renan, as artes no parque coloriram o local. Era muito, sem cor. Agora tá com cor, tá mais vivo. Tem algum mural específico que você gosta mais? O mais específico é aquela onça de lá. Quem é autor dessa obra favorita do Renan é o coletivo de Brinques no Rolê, que comenta sobre o processo de transformar pequenas artes em grandes murais. O processo a gente trabalha primeiro a arte numa técnica manual, que a gente traz o desenho, a gente digitaliza e quando a gente traz para o muro, para conseguir passar para essa dimensão, porque a princípio o desenho ele tem mais ou menos esse tamanho, quando a gente traz para esse muro, a gente projeta a arte para facilitar um pouquinho esse processo. Para o artista Tubão, ter uma galeria assim, ao ar livre, possibilita uma experiência artística coletiva. Então acho que mexe com todos, desde do morador que recebe a arte na sua casa, as crianças e os adultos que vão passando por aqui e tentando, ressignificar com as suas experiências ali, o que é a interpretação de cada um. O Parque Tupinambás e sua galeria a céu aberto ficam na Avenida São Jorge, bairro Jardim Santa Marina. No local, além de curtir o trajeto linear, é possível conferir de perto esses e outros murais de diversos artistas de Jacareí e região. Isso aí, parabenizar novamente todos os artistas envolvidos, produtores, realmente ficou um mural lindíssimo a céu aberto. E a gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara. Rodrigo, então amanhã, a partir de que horas vai acontecer a sessão ordinária, a nossa primeira sessão ordinária do ano? Isabela, então todos estão convidados a partir das 9 horas da manhã. Começa aqui no plenário a primeira sessão desse ano. Provavelmente aí deve durar até umas 3 horas da tarde, contando aí já com o horário da tribuna livre dos vereadores. Também é possível ter informações, que a gente está conversando aqui hoje, também é possível ter informações no site da Ordem do Dia, Sim, a pauta, que a gente chama, a pauta da Ordem do Dia, dos assuntos que vão ser discutidos no plenário, eles já estão disponíveis nos canais da Câmara, já 24 horas, 48 horas antes da realização da sessão. Normalmente na segunda ou na terça-feira pela manhã, então as pessoas já podem acessar aí o site da Câmara Municipal e conferir os projetos que vão ser discutidos. Ótimo, muito obrigado pela sua participação, Rodrigo. A gente sempre vai trazer aqui você novamente para a gente discutir sobre essas atualizações e sobre os futuros projetos desse ano, que, como você comentou, provavelmente vai ser bem movimentado. Valeu, obrigado, Isabela, obrigado a todos, bom dia. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no Facebook, YouTube, TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais.